Se a sua vida parece travar do nada, se seus projetos morrem antes de nascer, ou se você sente que sua energia some sem explicação, existe uma chance enorme de você estar cometendo o erro silencioso que quase ninguém fala. E não tem a ver com disciplina, não tem a ver com rotina e não tem a ver com motivação. Tem a ver com palavras. Porque existem coisas que quando você fala, você perde. E existem coisas que quando você cala, você fortalece. E eu não estou falando de misticismo, eu estou falando de neurociência, de energia, e eu estou falando de autoproteção mental. Um dia desses eu estava tomando meu café da manhã e eu me peguei pensando, quantas coisas da minha vida eu compartilho sem perceber? Quantas vezes eu abro portas que deveriam estar fechadas? Quantas vezes eu falo do que ainda está frágil? E aí caiu uma ficha muito grande. A gente passa a vida tentando melhorar hábitos, rotina, produtividade, disciplina, mas existe algo anterior a tudo isso. O que você fala, para quem você fala e quando você fala. Porque existe uma frase que eu sempre repito: o seu cérebro aprende pelo que você sente, mas a sua realidade responde ao que você fala. E quando você fala demais, você cria vazamentos invisíveis. Você libera energia antes da hora. Você dissolve força antes de agir. E eu sei que dói, mas às vezes não é azar, não é falta de sorte, não é o universo contra você. É vazamento energético e começa pela boca. Então hoje eu quero te mostrar as 7 coisas que você precisa guardar para si se quiser prosperar de verdade. E eu quero te mostrar a explicação científica e emocional por trás de cada uma. Porque de todas as coisas que enfraquecem uma vida, essas 7 são as mais silenciosas. Primeira coisa, seus planos. Eu aprendi isso na prática e do jeito difícil. Quando eu comecei minha vida profissional, eu tinha a mania de contar tudo. Vou lançar tal coisa, vou estudar tal tema, vou mudar isso na minha rotina. Eu achava que isso era motivação. Parecia que quando eu falava, aquilo ficava mais real. Só que acontece exatamente o contrário. Quando você compartilha um plano, um projeto, seu cérebro libera dopamina, como se você tivesse executado aquele plano. É o que chamam de substituição simbólica, ou seja, você fala, se sente bem, o cérebro interpreta como progresso e você perde o impulso da ação. Seu córtex pré-frontal relaxa, sua disciplina enfraquece e o projeto morre antes de nascer. Além disso, existe um outro ponto. Planos são frágeis, são sementes e uma semente não cresce se você cava a terra o tempo todo para mostrar para alguém. Eu já perdi projetos por falar demais. Já tive ideias incríveis que murcharam porque eu expus cedo demais. E não foi porque alguém secou, não. Foi porque eu mesma descarreguei a energia que precisava para agir. Então hoje, quando eu tenho um plano importante, eu fico quietinha, eu projeto, eu deixo ganhar forma, eu deixo criar raiz. E você, também tem essa mania de contar suas ideias cedo demais? Comenta depois qual das 7 mais te pega. Segunda coisa, seu relacionamento.
Com o tempo, eu aprendi uma coisa que ninguém nos ensina. Relacionamento não é conteúdo público. Falar demais, tanto bem quanto mal, cria interferência. Porque quando você fala bem demais, desperta comparação, insegurança e até inveja. Quando você fala mal, reforça os defeitos, alimenta a narrativa e cristaliza a visão negativa. Na neurociência, isso se chama viés de confirmação. O cérebro, ele busca provas daquilo que você repete. Se eu digo, meu namorado ou meu marido é muito distraído, meu cérebro começa a procurar distrações em tudo que ele faz, mesmo quando ele faz o contrário. E tem mais. Quando você expõe seu relacionamento, você convida o mundo para opinar sobre algo que só faz sentido para quem está dentro. E aí vira uma bagunça emocional. Você melhora o relacionamento, as pessoas não esquecem. Você perdoa, as pessoas alimentam a fofoca. Você segue, as pessoas lembram do que você disse. Eu já vivi isso. E talvez você também. Algo que estava ótimo começa a parecer confuso. Relacionamento é santuário. E santuário não se abre para qualquer um. Terceira coisa. Seu dinheiro. Esse é delicado. Falar sobre dinheiro sempre tem um preço, para mais ou para menos. Quando você fala que ganha pouco, reforça a escassez. Quando você fala que ganha muito, vira alvo de julgamento. Não existe cenário em que expor suas finanças te fortaleça. O cérebro cria identidade pela repetição. Se você repete, tá difícil, não sobra nada, seu corpo entra em vigilância. Aumenta cortisol, reduz percepção de oportunidades, te coloca em modo de ameaça. Agora, quando você fala que está prosperando, o mundo cria expectativas, comparações e até distorções. Você perde liberdade, perde privacidade, perde direção. Eu já passei por fases em que falar sobre dinheiro me drenava. Hoje eu entendo, meu dinheiro não é para ser debatido, é para ser direcionado. Até aqui, eu já te dei 3 coisas que drenam sua energia. As próximas 4 atingem diretamente sua identidade. Respira fundo e vem comigo. Quarta coisa, seus problemas. Desabafar é saudável. Recontar sofrimento, não. O cérebro não diferencia narrativa de experiência. Cada vez que você repete um problema, você revive as mesmas emoções, as mesmas redes neurais, o mesmo padrão de dor. Você reforça a identidade de quem sofre. Nem todo mundo torce pelo seu bem e não é maldade, é mecanismo de defesa. Algumas pessoas sentem alívio quando o problema é seu e não delas. Eu aprendi a buscar ajuda no lugar certo. Profissionais, mentores, terapias, praticar rotina motivacional. O que eu estou vivenciando não é entretenimento para ninguém, é responsabilidade minha. Quinta coisa, suas conquistas antes da hora. Essa parte aqui é traiçoeira, talvez a mais traiçoeira de todas. Porque o cérebro ama a validação e ele ama receber uma microdose de parabéns, mesmo quando você não concluiu nada ainda. E quando você compartilha sua conquista antes dela existir completamente, o cérebro recebe o prazer antes da realidade chegar. E aí
acontece o pior. Você conta, as pessoas reagem, dopamina sobe, o cérebro acha que você já conseguiu. Sua ação desacelera, é científico. E isso explica porque você começa 1000 coisas, mas termina poucas. Você queima a energia da realização na fase da intenção. Tem outro ponto ainda mais sério. Tudo que é mostrado cedo demais fica vulnerável. Vulnerável à opinião, à comparação, à energia alheia. Eu já vivi isso tantas vezes. Eu comemorava antes da hora e sempre que eu expunha uma conquista prematura, ela desandava. Não pelo olhar dos outros, mas porque eu tinha recebido a recompensa cerebral, então não havia mais impulso para continuar. Hoje eu faço o contrário. Comemoro primeiro comigo, depois com Deus, depois com meus filhos e com quem está comigo no processo. E só quando está concreto, aí sim eu compartilho. Conquista anunciada cedo é conquista abortada. Sexta coisa, falar mal dos outros. Aqui é simples, direto e científico. Toda vez que você critica alguém, seu cérebro não registra a outra pessoa, ela registra você. O sistema límbico não processa o outro, ele processa emoções. Quando você ativa julgamento, você ativa insegurança, você ativa comparação, você ativa negatividade dentro de si. E energeticamente falando, o universo não lê suas intenções, ele lê sua vibração. Se você usa a palavra para diminuir, você não está pronta para expandir. Eu já percebi isso em mim mesma. Toda vez que eu criticava alguém, mesmo só desabafando, meu corpo endurecia, minha energia caía, meu foco drenava. Julgar o outro é como segurar cacos de vidro. Você acha que está atacando alguém, mas é você quem está se cortando. Sétima coisa, segredos que não são seus. Aqui está um dos maiores testes de integridade que existem. Quando alguém te entrega um segredo, quando ele te entrega vulnerabilidade, e vulnerabilidade é sagrada, se você quebra isso, mesmo que ninguém descubra, o seu corpo descobre. Porque o corpo não mente. O corpo entra em vigilância, em tensão, o corpo entra em ansiedade. E quando isso acontece, você perde algo fundamental: integridade interna. E integridade é a base da prosperidade. Se você não consegue guardar o pequeno, o universo não te entrega o grande. Quem trai o segredo do outro, trai a própria força. Guarda essa frase. Se você reparar, essas 7 coisas parecem pequenas, mas nada nessa lista é pequeno. Tudo aqui mexe diretamente com a sua energia, a sua identidade e a sua capacidade de criar uma vida que anda. Então agora eu vou amarrar tudo que eu disse aqui no vídeo hoje. Se você olhar com calma, você vai perceber que essas 7 coisas têm uma raiz em comum: autoproteção emocional, energia direcionada, identidade fortalecida, silêncio estratégico. E o silêncio não é ausência, é proteção alta, é presença consciente, é presença segura. Quando você para de desperdiçar energia com palavras que enfraquecem sua vida, tudo começa a andar. A sua disciplina melhora,
sua intuição fica mais forte, sua produtividade aumenta, suas relações amadurecem, sua mente clareia, seu corpo responde e a sua vida muda, porque existe uma verdade que quase ninguém fala. A vida é criada tanto pelo que você faz, quanto pelo que você decide nunca mais falar. E se esse vídeo fez você pensar diferente, se acendeu alguma luz aí dentro, se te deu aquela sensação de caramba, isso sou eu, então eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Aqui no canal eu falo sobre neurociência, energia, mentalidade, dinheiro, prosperidade e principalmente como construir uma vida que faça sentido todos os dias. Se isso ressoou com você, se inscreve aqui. Toda semana eu trago conteúdos que aprofundam tudo isso, consciência, estratégia e muita vida real. E agora eu quero saber qual dessas 7 coisas você percebeu que faz sem querer. Comenta aqui embaixo, eu leio tudo. Nos vemos no próximo vídeo.